Uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode mudar a situação de 500 mil ou quase 500 mil de aposentados que voltaram ao mercado de trabalho. Eles pedem na Justiça o direito à desaposentadoria. Francisca se aposentou há 6 anos, quando completou 60, mas teve que voltar a trabalhar para completar o orçamento. Mesmo aposentada, tem descontada no salário a contribuição para a Previdência Social. Então precisei voltar a trabalhar. Continuei contribuindo. Então eu acho injusto eu não ter direito a um reajuste nessa aposentadoria, uma vez que eu continuo contribuindo. O valor da aposentadoria depende do fator previdenciário, que considera a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Para entender melhor, vamos considerar um homem que se aposente com 53 anos, após trabalhar 35 e contribuir com o valor máximo para a Previdência. Vai receber em torno de R$ 2.600. Se a aposentadoria fosse aos 61 anos, receberia o teto da Previdência, de R$ 4.390. Não existe no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a possibilidade de recalcular a aposentadoria, considerando os anos adicionais de trabalho. A chamada desaposentadoria ou desaposentação, que é a renúncia do benefício atual para tentar um reajuste, só pode ser buscada na Justiça. Até 2009, eram menos de 2.000 ações por ano. Atualmente, são cerca de 40 mil. A decisão do Supremo vai servir para todos os processos semelhantes em andamento na Justiça. A Advocacia Geral da União, que representa o INSS nas ações, calcula que já existam mais de 123 mil pedidos para a revisão de aposentadorias nos tribunais de todo o país. A AGU defende no STF que a desaposentadoria não tem previsão legal e pode gerar impacto de até 50 bilhões de reais ao INSS nos próximos 20 anos. Algumas entidades questionam o argumento do governo. Nós fizemos estudos demonstrando que o que o segurado paga de contribuição depois de aposentado é suficiente, muitas vezes sobra do que é necessário para pagar esse novo benefício. Então, o custo que a AGU levanta, na verdade, nada mais é do que a contraprestação para a contribuição. E para falar sobre a desaposentadoria, está aqui conosco o professor e advogado, especialista em direito previdenciário, José Augusto Lira. Professor, obrigada pela participação. Boa noite. Muitas coisas para esclarecer, muitas. Mesmo com a nossa reportagem explicando o que é desaposentadoria, eu queria que o senhor trocasse em miúdos exatamente o que é. Perfeito. Na desaposentadoria, você se aposenta, continua a trabalhar, você quer continuar no mercado de trabalho. Todo mês você vai contribuindo. Ao longo de um certo período, você pretende que aquele benefício anterior, somado ao novo tempo, te gere um novo recurso, um novo benefício. Isso é desaposentar. Como a gente viu, existe um cálculo aí do fator previdenciário, que é ele que vai determinar o valor da aposentadoria. E um dos fatores desse fator previdenciário é o tempo de contribuição. Perfeito. Então, é por isso que as pessoas pedem que seja somado para que ela aumente esse valor do benefício recebido, é isso? Perfeitamente, né? Como bem disse a reportagem, se eu tenho meus 53 anos de idade e eu me aposento, eu saio com o valor de R$ 2.665, porque existe uma redução, que é o custo do fator. Aí eu tenho que realmente ir trabalhando para chegar a um teto de contribuição, que é esse teto máximo. Então, a contributividade após a aposentadoria tem que gerar para o segurado uma retributividade, que venha a ser o quê? Um novo benefício. Mas o governo diz que não há previsão legal para isso. Mas a gente viu uma entrevistada dizer que se sente injustiçada. Como é que o senhor vê tanto a posição dela de injustiçada quanto a do governo que alega não poder pagar? Elas são duas situações, né? Ela está correta, porque ela está sentindo no bolso, né, de que ela está trabalhando, ela está contribuindo e o benefício dela está perdendo o poder aquisitivo. Essa é uma parte da história. Quanto à questão do suposto impacto que isso gera, o suposto déficit, né? Há um custeio para isso. A partir do instante em que eu volto a contribuir, toda aquela minha contribuição nova, ela garante plenamente o novo benefício que eu desejo. Porque o que eu não posso é querer retirar, eu ser obrigado a ressarcir a minha aposentadoria para ter uma nova aposentadoria. Por quê? Para que eu me aposentasse, antes disso, eu custeei, eu contribuí. E o governo tem que me gerar o benefício. Então, o governo alegar e dizer que não há uma previsão legal seria apenas fazer um reajuste na lei, porque em termos de direitos, o senhor acredita
que o aposentado que volta a trabalhar tem esse direito, sim? Tem, né? Não há dúvida quanto a isso, porque o sistema é um sistema de mútuo. Quando eu compro uma casa própria, eu estou todo mês contribuindo. A Previdência é a mesma coisa, todo mês eu estou contribuindo. Se eu tenho a contributividade, eu tenho que ter a retributividade. E a retributividade para o nosso telespectador, qual é? É o benefício. Tem uma questão aqui que a gente deixou de fora da reportagem, mas que é o seguinte: para desaposentar, o INSS diz, tudo bem, você quer se desaposentar, beleza, tá? Pode fazer. Só que você tem que me devolver o benefício que você recebeu. Eu queria que o senhor comentasse isso, porque isso é uma das questões que foi levada para a Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, sabiamente, né, já disse que isso não é cabível. Se eu todo mês contribuir, se eu me aposentei, então, se as decisões, alguns tribunais regionais federais, inclusive, têm dito isso, né? Fora da 4ª região, você tem que me devolver tudo aquilo que você recebeu. Aí vem a seguinte pergunta, Catiúcia, que o nosso telespectador vai entender. E tudo que eu contribuí, então, eu te devolvo e o que eu contribuí não é considerado? Não. Isso, há um desequilíbrio nas forças desse contrato. Não é legal. O direito, o mais simples que seja, ele não aceita esse tipo de colocação, porque não se pode ter déficit previdenciário e onerar o contribuinte. E a gente vê que há cada vez mais pessoas entrando na Justiça, e isso que a gente está discutindo aqui é o que o STF está analisando. Mas para deixar bem claro para a pessoa que está em casa, para quem vale a pena entrar na Justiça e pedir essa desaposentadoria? Ela vai ter que ter, pelo menos, da aposentadoria até o momento hoje, pelo menos em torno de 5 anos. Né? Menos que isso, ela não... Ter recebido 5 anos. 5 anos ela deve estar como aposentada para poder sair de um patamar e galgar uma nova posição. Em termos inferiores a isso, não há nenhuma serventia, não há nenhuma valia, porque o próprio CNJ diz que nós temos 70 mil ações em andamento. Então, o argumento de que isso vai gerar déficit, vai gerar impacto, não. A própria Associação dos Fiscais da Previdência, o site www.anfip.org.br, fala em 2013 superávit de 80 bilhões, 2012 70 bilhões, e sempre tem um superávit. Dizer que haveria como pagar. Tem recurso. Esse impacto, inclusive esse impacto de 50 bilhões de reais, ele é facilmente resolvível pelo superávit. Essa história de déficit, eu pego só a folha de salários, e isso é errado. Todas as outras contribuições que a Previdência recebe, eu tenho o direito a receber e a pagar ao contribuinte. Obrigada, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas só para deixar bem claro para o telespectador que está em casa, não existe uma previsão dentro da Constituição para que você volte a trabalhar e não pague para o INSS. Então, tem que pagar. Enfim, eu conversei aqui com o José Augusto Lira, que é especialista em Direito Previdenciário, professor e advogado. Professor, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.